É isso aí, queridos. Estamos em mais um podcast Douglas Xavier Podcast. Olha, hoje é o nosso 8º episódio e nós, mais uma vez, vamos falar sobre um assunto que interessa a todos. Interessa a você, interessa a mim, interessa uma galera. Como é que a gente consegue se aposentar sem a carteira assinada, sem fazer parte desse sistema aí, CLT? Talvez você esteja pensando assim, mas e eu que tenho uma carteira assinada também não posso ter uma renda extra? Não posso ter uma outra aposentadoria? É claro que pode. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olha, nossos episódios têm sido muito edificantes, nós temos trabalhado temas interessantíssimos. Olha, está chegando aí um podcast onde nós vamos falar sobre saúde emocional, vamos falar sobre ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Aliás, já quero deixar essa pergunta para você. Você acha que ansiedade, depressão e síndrome do pânico tem cura? Eu tenho uma novidade para você e você vai conhecer essa novidade no nosso próximo episódio. Mas hoje eu estou com ela de novo, Vivi Cabral. Vivi Cabral, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, Douglas. E olha, hoje nós estamos estreando aqui o nosso caneca aqui, ó. Você gostou? Você achou bacana? Gostei. Tá bom? Parabéns. É isso aí, é isso aí. Nós estamos avançando. E hoje nós temos uma pergunta fatal. Você sabe que esse é o sonho da galera, até porque você trabalha com isso, né? Sim. Imagina você ajudar uma pessoa a ter uma renda mensal garantida. É possível isso? Sim, Douglas. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu trabalho com aposentadoria previdência privada, né? Já há bastante tempo, há mais de 13 anos. Vim do Banco do Brasil e ali ele me deu uma expertise muito grande. Hoje eu estou no BTG, ajudando a implantar as carteiras de previdência privada. Além disso, eu trabalho com investimentos para Private Banker, onde eu ajudo a montar as carteiras de renda passiva. Significa dizer que você ajuda a fazer o dinheiro da pessoa crescer, é isso? A crescer e ela ter uma liberdade financeira. É o sonho de qualquer um, né? Ter uma liberdade. É o sonho, ficar lá em Angra do Reis, olhando aquela praia e saber que enquanto eu durmo o dinheiro está crescendo. O dinheiro está crescendo. E tem muita gente vivendo desse jeito, Vivi? Sim, hoje a gente vê uma melhora, uma consciência melhor dessa parte de aposentadoria privada. Você sabe que eu sempre fiquei curioso com relação aos jogadores de futebol, esses artistas dessas emissoras. Eu acho que eles são orientados a fazer isso, não? Uma pena, não são, né? Porque não são. Senão não tinha tanta fraude, né? Teve há pouco tempo que a gente teve jogador de futebol iludidos. São carreiras que recebem muito dinheiro de curto prazo. E se eles não tiverem essa consciência, alguém orientando, a gente faz isso lá para clientes de alta renda. Jogadores de futebol, o pessoal do YouTuber, né, que são dinheiros, volumes muito altos de curto prazo. Se eles começarem a gastar tudo, não fizer um colchão, não tem como se aposentar. Eu fico imaginando que as pessoas precisam conhecer uma Vivi Cabral na vida, que espero que seja você, mas pode ser que conheça outra pessoa, que possa orientá-la a como fazer com que o seu dinheiro ele não vá por água abaixo. Você teve há pouco tempo aí um rapaz, o Davi, que ganhou o reality show, ele ganhou uma fortuna. Imagina se ele não for bem orientado, tudo aquilo que parece ser muito, daqui a pouco vira nada, não é isso? Vira nada. Senão, todas as pessoas que ganham, da loteria mesmo, a gente tem vários exemplos de gente que ganha na loteria e acaba não usufruindo nada, né? Destrói um patrimônio todo. E a gente está aqui para orientar. Legal. Eu vou começar com uma pergunta que é uma pergunta chave, mas eu prometo para você que está comigo que vai aumentar. Primeiramente, eu quero falar sobre como é que eu consigo montar uma aposentadoria ganhando R$1.000. Uma merreca. Um mil já ajuda. Já ajuda. De repente, esse 1.000, somando com aquele outro dinheiro que você tem, olha, não vai fazer mal, vai fazer bem. Então, primeiramente, como é que eu faço para ter mensalmente um salário de R$1.000? R$1.000. Vamos lá, vamos pensar.
Teu número mágico, você precisa ter R$167 mil hoje. Então, se eu tiver R$167 mil juntinho Hoje. e eu souber aplicar, eu vou ter R$1.000 todos os meses. Exatamente. Com chance de aumentar ou não? Claro, dependendo de onde você aplica. Esse cálculo é para uma simples poupança. Eu estou falando 0,6, né? 60, 0,60% ao mês. Mas a gente tem outros investimentos que a gente usa para aposentadoria que dá muito mais do que isso, mais do que o dobro. Então, assim, vamos ser bem conservadores. Se eu tenho um colchão de 167 mil, eu consigo fazer uma aposentadoria vitalícia de R$1.000. Entendeu? Mas isso, vamos supor, e como é que eu consigo juntar 167 mil? Então, aí que porque tu já está pensando em gastar, né? Vamos lá. Aí vai lá e compra um carro, faz uma viagem para Itália. É isso aí. Então, eu tenho esse... Como eu faço esse... É um planejamento, né? Esse planejamento. Se você conseguir economizar durante 15 anos, não preciso ter aporte, não preciso ter nada. Faça uma poupança de R$500 por mês durante 15 anos, eu já tenho esse valor. Mas peraí, você está falando poupança? Então, para você ver como eu estou sendo conservadora. Uma poupança hoje está dando 0,6%. Significa dizer que eu tenho lugares melhores para aplicar para ganhar mais, não é isso? A ideia é de vamos ser conservadoras, botar no mínimo a poupança. Eu posso colocar num LCA, eu posso colocar num CDB, eu posso colocar num título público federal. Vai me dar mais? Com certeza. Então, assim, com certeza, daqui a 15 anos, eu vou ter uma aposentadoria maior do que R$1.000. Vitalício. Depende tudo de... eu consigo receber umas férias. Ou eu receber meu 13º. Aplica mais, eu aumento mais... A gente está falando de um regime de capitalização, juros sobre juros, que é o nosso regime no Brasil. Então, eu estou aumentando os juros, estou aumentando o meu colchão para quando eu chegar lá daqui a 15 anos, eu ter uma aposentadoria bem maior do que R$1.000. Legal. Então, eu percebi o seguinte, eu tenho que ter 167 mil juntos. Numa poupança comum, normal... De preferência em outro tipo de investimento. Eu vou ter de forma vitalícia um salário de R$1.000. Isso não é difícil. Não. Se o cara soubesse planejar, porque vamos pegar aí um carro mega popular, a mensalidade vai ser R$1.000. Então, você consegue hoje fazer um consórcio, que tanta gente faz, com a mensalidade de R$500, não consegue? Consigo. Um título de capitalização que seu gerente vendeu lá para você de R$500 por mês. E que não foi lá essas vantagens, né? Porque tu sabe que tudo, desculpa falar, quando você... Eu escutei isso essa semana e eu vou falar aqui, infelizmente, é isso mesmo. A maioria desses tipos de investimento que é oferecido por um gerente de um banco comum, você não pode entender que você está fazendo um bom negócio, porque não é muita especialização dele. Eu acho que ele está mais interessado em vender um produto do que te oferecer algum tipo de vantagem. São as metas que os bancos colocam, né? Mas banco de varejo é assim mesmo. Senão, como é que eles vão se sustentar? Então, é isso. A gente tem que fazer um melhor ativo, um melhor investimento. Vai para o Tesouro Direto, vai para um LCA que tem, ou LCI, que não tem imposto de renda. Faz um crédito privado, compra ações. Então, tudo isso vai te dar... Você já me olhou de outro olhar aí, com olhos de ações. Eu já estou imaginando aqui. Então, mas você consegue fazer isso. Consegue, claro. Consegue diversificar uma carteira para te dar, daqui a 15 anos, um volume maior que 167 mil. E Vivi, eu estou pensando até melhor. Eu acho que você consegue pensar tudo isso até para menos tempo. Vai depender de como você está administrando tudo isso. Porque eu fiquei pensando que muitas pessoas que estão conosco aqui agora,
Ele diz, mas eu não sei como fazer isso, eu não sei como aplicar em Tesouro Direto, eu não sei quando eu vou aplicar em ações, eu não sei nada disso. Então, nesse caso, é onde você tem um profissional, que é você, Sim, assessora de investimento. assessora de investimento, e você é a pessoa que deve ser contratada por essas pessoas Para orientar. exatamente para orientar e direcionar. Como, por exemplo, eu vou querer que você me ajude, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou ter menos dificuldade. Porque tem hora que as pessoas ganham dinheiro, mas ele não sabe administrar o dinheiro. Então, aí não é que ele não ganha dinheiro, não é que ele não tem dinheiro aqui. Quando ele não sabe administrar o dinheiro que ele recebe, ele vai acabar perdendo. Acaba gastando. E eu queria fazer para você, então, uma pergunta. Eu preciso separar mensalmente, durante 15 anos, R$ 500 e eu chego nesse objetivo. Então, planejamento. Tá? Isso é um planejamento. Significa dizer que se a pessoa junta mensalmente R$ 1.000, ele não vai gastar 15 anos, ele vai gastar 7 anos e meio. Legal. Significa dizer que se em algum momento ele consegue pagar 5 parcelas de R$ 1.500, esse valor está diminuindo. Porque o importante é ele fazer o somatório. Isso, O somatório. exatamente. É isso? Legal. Mas eu ainda no final eu vou dar uma dica que eu percebi que eu acho que eu posso ajudar com essa dica e acredito que você vai respaldar essa dica. Mas vamos partir para algo melhor. Porque se ganhar R$ 1.000 é bom, ganhar R$ 4.000 é melhor ainda. Sim. É possível ter uma aposentadoria de R$ 4.000, Vivi? Sim, também é, mas olha só, pelos meus cálculos aqui já é um valor maior. Certo. Então eu preciso de um valor de R$ 667 mil. 600 667. é o valor total que eu valor preciso que eu ter. preciso daquele montante para quando eu parar de trabalhar, eu colocar ele todo numa poupança e eu ter a minha liberdade financeira. Todo mês eu vou lá e saco R$ 4.000. Hoje o INSS, o teto, está quase 8 mil, está 7.700 e pouco. Então, eu estou dando a metade disso. Uhum. E isso aplicando numa poupança, 0,6. Imagine se eu colocar num fundo imobiliário que me paga dividendos de 1,4 ao mês, de 1,2. Olha, hoje o teto máximo da aposentadoria está R$ 7.786. E aí, olha só. 7.786. Isso mesmo, é o teto máximo. Estamos falando então de uma aposentadoria de R$ 4.000. Eu preciso ter somado na poupança quanto? 667. 667 mil reais. Tá, e quanto que eu preciso depositar mensalmente por 15 anos? Aí, vamos lá. Isso eu não fiz a cálculo. Vou fazer agora. Isso é bom, porque quando você tem aí esse valor todo junto e quando você sabe o quanto você vai depositar mensalmente por 15 anos, Sim. significa dizer que eu posso, de repente, ao invés de juntar, eu posso vender uma propriedade e essa propriedade eu faço uma aplicação lá. R$ 2.068. Então eu preciso depositar R$ 2.068. Ó, Vivi, vamos pensar o seguinte. Tem pessoas que estão pagando aí R$ 2.800 na mensalidade do seu carro. Um carro Sim. que ele está andando para cima e para baixo, ele tem que fazer manutenção, tudo isso. Ou seja, ele tem que pensar o seguinte, então eu consigo juntar. Menos de R$ 2.100, você tem uma aposentadoria hoje de R$ 4.000. Para você ver. Isso por 15 anos. Por 15 anos. Estou botando 15 anos. Que é. Significa dizer que se ele, no meio do caminho, ele vender um terreno por R$ 50.000, ele pode fazer esse aporte. Sim, ele faz esse aporte e vai reduzindo. Exatamente. Legal. É legal isso. E basta você ter aquele compromisso de você ser sempre, como eu falei da outra vez, aquela disciplina, que é tudo na vida, né? Para quando você está aposentado, não misturar esse dinheiro da aposentadoria com o dinheiro que você vai viajar, com o dinheiro que você vai emprestar, com o dinheiro que você vai trocar o carro, nada disso. São caixinhas diferentes, com motivos diferentes. Você tem que colocar essa caixinha, aposentadoria. Como eu vou fazer para me aposentar bem? Eu estou colocando sempre os valores. Então, para 1 milhão, eu precisava de 167. Para 4 milhões,
eu preciso de 2.068. 4.000, né? Para 4.000, isso. Uhum. Eu preciso de R$ 2.068. Todos os meses juntos, né? Sim. Legal, legal. Excelente. Eu estou aqui imaginando porque nós temos um acúmulo de pessoas que ficaram desempregadas e hoje estão pensando, e aí, como é que eu vou me aposentar? Né? Como é que eu vou ter um salário que daqui a pouco eu não tenho mais força para trabalhar, não tenho o mesmo vigor para trabalhar, e como é que eu faço para estar com essa aposentadoria garantida, né? E é importante também, Vivi, pensar o seguinte, quando eles vão fazer esse planejamento na poupança ou numa outra aplicação, ele tem uma forma de garantir que caso ele morra, o seu cônjuge ou alguém que ele indicou consiga continuar recebendo? No investimento, só através do inventário, um testamento, Uhum. alguma coisa assim. Alguma coisa que garanta, né? Pela previdência privada, ele pode colocar um beneficiário. Mas aí, o que é a previdência privada? É um fundo de investimento. Que ele vai juntar esse dinheiro dentro do fundo de investimento e no dia da aposentadoria que ele quiser, que ele vai escolher, ele vai pegar aquele montante e a previdência vai dividir. É claro que dentro da previdência privada é mais caro, porque a previdência tem a taxa de administração. Quando você está aplicando por conta própria, sai mais barato. Então, vamos lá. Eu fiz o cálculo aqui para R$1.000, você tinha que ter 167 mil. Numa previdência privada, você vai ter que pagar muito mais isso, porque tem a taxa de administração do fundo. Ah, tá. Tem a taxa de carregamento, que é a da seguradora. Então, é um valor maior. Então, ao invés dele colocar lá atrás R$500, ele vai colocar mais. Vai colocar uns R$700, R$800. É mesmo? Por causa da previdência, por causa da seguradora. Agora, se eu quero fazer isso por conta própria minha, que é possível, tá? Eu posso ir juntando esse dinheiro. Qual a diferença de uma para outra? Na previdência, eu já escolhi o meu beneficiário, vai direto para o meu beneficiário, não passa por inventário, não paga o ITCMD, nada disso, vai direto. Na conta, não. Tudo que tiver em investimento, para minha sucessão, eu vou pagar imposto, que é o ITCMD, que é o imposto estadual, que é o imposto de causas, morte ou doação. Se você quiser doar também o seu dinheiro, você pode doar, só que você tem que pagar o imposto lá para o governo. Governo estadual, não é um imposto federal. Entendeu? Eu achei uma pergunta que eu recebi foi a seguinte. Então, se eu quiser ter uma aposentadoria de R$1.000, eu preciso aplicar esse valor mensalmente durante 15 anos. Então, significa dizer que se eu quero o dobro, quero R$2.000, é só dobrar esse valor, né? Vai dobrar. É só dobrar esse valor. De R$500, bota R$1.000. Vai dobrar. Se ele bota R$1.000, durante 15 anos ele vai ter uma aposentadoria de... por isso que o de 4.000 deu 2.000 e pouco. Porque foi a soma. Porque deu um pouquinho mais, porque é juros sobre juros, mas assim, é pouca coisa. Então, se o teto máximo hoje da aposentadoria é quase 8? É quase 8.000, significa dizer que se eu quero receber 8.000, é só dobrar o valor que eu invisto no de R$4.000, certo? Aí você tem que ter quase 1.298.000. 1 milhão? 298 mil. 1.298.000. Isso. Se eu tiver isso, 667, quase vezes 2. Se eu tiver isso na poupança, então eu tenho R$8.000 praticamente. Praticamente R$8.000. INSS. Então, a gente sabe que a previdência nossa, infelizmente, está passando por... Porque o dinheiro do INSS não é só para a previdência, né, gente? Vocês sabem que é para a saúde também. Então, acaba não dando dinheiro para fazer a aposentadoria toda. Então, a gente sabe que a gente tem que fazer uma aposentadoria complementar.
E aí tem a previdência privada, onde você faz direto com o banco. Não se preocupa, você está pagando uma seguradora para calcular isso para você, ou você faz por conta própria. Uhum. Por conta própria, você vai fazer ativos, investimentos que são, de preferência, são isentos, ou se não for isentos, que te paguem um valor maior. Uhum. Para você ir juntar e ter aquele colchão lá depois de 15 anos para você se aposentar. Certo. Então, nós já chegamos aqui à conclusão, já respondemos as perguntas de como você pode ter uma aposentadoria de R$1.000, como você pode ter uma aposentadoria de R$4.000 e como você pode ter uma aposentadoria de R$8.000. Nós respondemos essas perguntas aqui. Mas sempre, é bom observar que sempre tudo que você está falando, Vivi, é dentro de um processo, de um investimento muito conservador, baixo, que o pessoal fala. Conservador, sem riscos. Sem riscos, né? Mas vamos supor que eu estou disposto a querer que esse dinheiro cresça um pouco mais. Você acha qual é o melhor caminho? A pessoa não entende do assunto, ele quer que esse dinheiro, ele sabe que a poupança normal oferece uma lucratividade muito pequena, significa dizer que ele pode trabalhar com o seu dinheiro de uma outra maneira, aonde ele vai conseguir fazer esse acúmulo de forma mais rápida. Qual é o conselho que você daria? Para essa pessoa que é conservadora, tá? Que tem medo de arriscar, que acha que vai quebrar o mundo, e tem isso mesmo, né? Parece que vai explodir o mundo, surgindo guerra. Tem clientes que são assim. Uhum. Então, vai para título público federal, uhum. Tá? Que é o ativo hoje, o investimento mais seguro que nós temos aqui no Brasil. Uhum. Tá? É o mais rentável? Não, ainda tem coisa melhor. É mesmo? Tem. Por quê? É de acordo com o risco dele. Eu estou te dando, nada é de graça. Se eu estou te dando mais segurança no seu investimento, Douglas, eu vou te pagar menos. Aquele que tem mais risco, que você pode ter um problema de não receber, de ter algum perigo a mais, ele vai te pagar mais. Por quê? Qual é o interesse? Se o governo oferece um investimento para um cidadão que é seguro e que rende mais, vai todo mundo para ele. Não é assim. Então, o governo tem uma taxa, a empresa, que são os créditos privados, são outras taxas. São mais atrativos, porque eu tenho um risco dali. Então, quanto maior o meu risco, maior é o prêmio que eu ganho. Maior é a minha rentabilidade no meu ativo. A minha pergunta também caminhou na seguinte direção. Que conselho eu daria para uma pessoa que quer fazer o seu dinheiro crescer um pouco mais rápido? Uhum. Eu diria o seguinte, eu contrataria uma assessora de investimentos, porque eu acho que ela vai saber lidar muito melhor com o meu dinheiro. E ela fala assim, Douglas, dessa forma, até você sozinho pode fazer. Você vai lá, mensalmente deposita lá na poupança, está tudo resolvido. Daqui a 15 anos você me procura para dizer se deu certo ou deu errado. Eu volto 15 anos depois, já com cabelo branco ou sem cabelo, e falo, deu certo. Mas aí, eu posso, ainda com cabelo e sem estar tão branco assim, te procurar e falar assim, olha, já só passaram 5 anos e nós já juntamos esse dinheiro, hein? Porque eu acredito que existem investimentos, sim, que a gente consegue. Eu achei bacana quando você falou uma coisa fenomenal que a Vivi falou aqui. Porque isso pouca gente quer falar. Quanto que eu preciso ter? Quanto que eu preciso ter para ter esse valor mensalmente? Você vê que ela não está nem vendendo o serviço dela, ela não está aqui para isso, ela está aqui para colaborar. Mas ela falou, eu tenho que ter 167 mil na poupança. Botar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, seja o que for, lá na poupançazinha, você vai ter mensalmente R$1.000, que não é tão difícil você juntar esse valor.
Porque tem uma televisão na tua casa que não funciona e tá lá pegando poeira. Vai lá e vende esse negócio e bota lá. Daqui a pouco você vê aquele carro que você não está mais usando. Vai lá e vende, coloca lá, faz aquele aporte lá. Aquela propriedade, e aí mensalmente você continua juntando os 500. Daqui a pouco você vai ver que passou 5 anos e você está com esse valor. E você já pode desfrutar. Significa dizer que pode ser 2 mil, pode ser 3 mil, pode ser 4 mil. Mas aí eu fico vendo uma pessoa que gosta de arriscar, é um pouco mais arriscado, ele contrata os seus serviços, ou o serviço de uma outra pessoa que trabalha com a mesma coisa e que tem a competência, lógico. Porque nem todo mundo que fala, eu sou assessora de investimento, meu irmão, vou falar uma coisa, tá tão difícil hoje confiar nas pessoas. Você tem que ler o currículo da pessoa, o histórico da pessoa, pessoas que já estiveram com essa pessoa, pessoas com que possa dar uma referência. Porque, ó, tá aparecendo, agora tá direto na internet, direto. Assim, invista tanto e receba tanto. Não acredita, de cara. Não, se o cara fala assim, investe 100 reais que tu vai ganhar 1.000 reais. Então, por que ele está oferecendo isso do investe 100 reais? Porque ele sabe que não é verdade, ele sabe que isso é a historinha da carochinha. Então, eu diria, sabe o quê, Vivi? Eu contrataria uma assessora de investimento. Sim. E falaria para ela assim, olha, qual o conselho que você me dá? Porque aí você pega assim, ó, Douglas, eu vou mandar para cá, porque aqui tá dando mais. Vou mexer para cá. Ó, vamos aplicar aqui. Você vai lá, você... Mas é isso que é o serviço da assessoria. Uhum. Você tem que descobrir. Primeiro, é uma entrevista que você faz com um cliente para saber qual é o perfil dele, o quanto que ele pode gastar ou investir naquele valor, o quanto que ele vai gastar, né? A gente faz um planejamento para ele poupar. Uhum. E aí a gente indica o melhor produto para ele. Agora, isento. Sem aquele negócio de eu vou vender um produto que vai me pagar mais, que vai me dar uma comissão maior. Tem que ser tudo em via melhor rentabilidade para o cliente. Uhum. Sempre assim. E hoje no mercado, você falou uma coisa, e é verdade mesmo, Douglas. A gente pega no YouTube, tá todo mundo assim, com 100 mil, faça não sei quantos reais de renda. Pode até ser, mas sempre procure um profissional de preferência que já alguém tenha te referenciado, com alguém te indicou, que conheça, porque senão não dá esse negócio de misturar família, vizinho. Eu tenho vários problemas que já tive, porque o cliente começou a fazer com o vizinho, com o filho da vizinha, com o sobrinho, e acaba não dando, às vezes até com o filho, tá? Uhum. Você acha que eu vou fazer com o meu filho, que meu filho não vai dar atenção ou vai priorizar outra coisa. É sempre assim. Então, é bom você ter sempre uma referência, porque a assessoria de investimento faz diferença. Então, agora eu vou fazer uma pergunta chave. Vamos imaginar um cliente, senhor Adolfo, tem 60 anos, tá? Já é uma idade que talvez ele poderia já ter começado a investir antes, mas ainda dá tempo, tem muita energia, tem muita lenha para queimar ainda. Ele fala assim, e agora o que eu faço? Eu ganho um salário e meio. E eu consigo investir 500 reais todos os meses. Mas ele tem medo de ser enganado porque ele não sabe como vai fazer isso normalmente. Então ele está ouvindo agora, está assistindo agora o nosso podcast e fala assim, e aí? O que eu faço? Aí eu pergunto para você, ele quer contratar você. A pergunta que vai bater na cabeça dele, mas deve ser muito caro contratar essa profissional. Quanto que eu vou pagar por mês para ela para fazer isso para mim? E talvez eu esteja falando com você, que está com 20 anos e já quer começar a fazer isso. Aliás, se você tiver com 15 anos, eu acho que seria um ótimo negócio. Eu não sei como é que funciona a questão da legislação para menor de idade. Pode fazer? Pode fazer? Pode.
Pode. Vamos supor, quer contratar a Vivi. Vivi! Ou seja, quer contratar a Vivi. Vivi, quanto é que custa o teu trabalho? Como é que funciona essa questão aí? Então, eu sou remunerado, todo assessor de investimento. Todo assessor de investimento. Não estou falando só eu, não. Ele é remunerado de acordo com o produto que o cliente faz. Uhum. Então, vou botar uma coisa bem fácil. Eu estou com um CDB de 120% do CDI. Tá? Todo banco tem isso, CDB. Aí vai lá 120%. Na tabela, lá na plataforma, no site, o cliente entra lá, está lá escrito 120%. Quando você contrata um assessor, o assessor ele olha a plataforma dele, é diferente. Está lá 120, mas para ele é 120,2, 120,5. Aquele percentualzinho ali é a minha remuneração. Uhum. Entendeu? E você tira automaticamente? Automático. O banco repassa isso para o assessor automático. Uhum. Então, assim, tanto faz o cliente fazer isso pela internet, quanto fazer isso pelo assessor. Uhum. Por isso que é mais fácil você ter uma assessoria, Uhum. que ela vai te orientar o melhor produto, entendeu? O que acontece também de coisas fora, que acontece, coisas normais, mas fora do que deveria ser correto. Por exemplo, Douglas, o seu Adolfo, você falou que ele recebe um salário mínimo. Eu não posso colocar ele num perfil muito arrojado. Não. Porque ele já tem 60 anos, daqui a pouco ele vai usufruir esse dinheiro, entendeu? Eu tenho que ser mais conservadora. Uhum. E isso é respeitando o perfil dele. Se eu pegar um outro colega que queira ganhar dinheiro, uma comissão maior, ele vai colocar um outro produto, Uhum. que na plataforma vai estar 120, mas ele ganha muito mais. Ele ganha 1%, porque na plataforma está 121, ou ao invés dele pagar 120, ele vai botar 117 e ganhar o máximo. Entendeu? Isso é muito da confiança que você tem que ter. Então, escolha de um profissional assertivo, indicado, que você conheça a índole dele. Isso só através de uma boa indicação. Então, não adianta ficar contratando gente que você não conhece. Uhum. Eu falei o exemplo dele, mas vamos pegar aqui alguém que tem uma renda mensal de R$6.000. R$6.000, está com 40 anos. Ele contrata os teus serviços e ele bota na cabeça: todo mês eu vou disponibilizar R$1.000. Sim, ótimo. E ele vai passar isso. De que maneira ele passa isso? Como é que ele faz esse repasse de dinheiro? Então, todo banco de investimento é uma conta digital. Uhum. Então, você tem BTG, que é o que eu trabalho, é um banco digital, C6, Nubank. BTG é o nome do banco? BTG Pactual. É Pactual. O maior banco de investimentos. É o maior banco de investimento? Sim. Então, assim, ele é todo bem, não tem uma agência física. Uhum. E ele já é o segundo banco, sem ter rede física, dos 6 maiores bancos do Brasil. Uau! Então, assim, perde para o Banco do Brasil. Itaú é o único particular, privado. Depois é o BTG. Então, isso é muito importante para você ver a robustez de um banco. E aí você abre a conta digital, que é pelo aplicativo. É tudo pelo aplicativo, tudo. E aí você abre a conta e faz uma transferência do banco que você recebe seu salário. Uhum. Então, eu recebo o salário do Santander. Eu recebo o salário do Itaú. Eu transfiro, faço um TED para essa conta de investimento e aqui eu invisto. Uhum. É bom que você separe os bancos. O banco da sua movimentação, que é aquele banco que eu recebo salário, que eu vou pagar minhas contas, que eu vou fazer Pix, que eu vou pegar os boletos, vou pagar meu cartão de crédito. E o banco de investimento, onde você vai juntar dinheiro, remunerar ele para uma aposentadoria. Ou seja, significa dizer que é uma coisa tranquila, fácil. Ou seja, fácil. É uma transferência que eu faço da minha conta para aquele outro banco. E você vai estar
E você... E aí, eu estou onde é que na entra você? assessoria. A assessoria, dentro desse banco, dessa conta, tem um assessor. Uhum. E o assessor de investimento é que orienta. Ah, ó, caiu aqui R$2.000, seu Adolfo. Só, já acreditou seu TED de R$2.000. Aí você, isso é para aposentadoria? Então vamos lá na Caixa. Uhum. Como é que eu vou fazer isso? Uhum. Como a gente já montou uma estratégia para ele. Uhum. Entendeu? E é só aplicar. Legal. Então, ficou fácil, não ficou difícil entender. Significa dizer que você contrata um profissional, que eu espero que você possa contratar a Vivi, até porque, como eu falei anteriormente, aquela questão de você ter uma referência, alguém que tem uma história para você. Ontem mesmo eu estava dando um treinamento e eles me perguntaram qual é a orientação que eu dei. Eu falei assim, olha, a melhor orientação que eu dou para você nessa área é a Vivi Cabral, porque ela trabalha com muita seriedade. Você vê que ela não falou nada aqui que você possa falar assim, nossa, eu não sabia dessa mágica, não tem nada de mágica aqui. Falou sobre uma visão bastante conservadora e que, tendo uma assessoria, a gente consegue fazer com que esse dinheiro cresça mais rápido. Porque isso não vai ser eu que vou fazer, muito menos você que não entende. Você vai precisar, na verdade, contratar alguém que vai conseguir dar para você uma direção melhor, correto. né? Exatamente. A gente tem vários momentos da economia que a gente está passando. Hoje em dia, estamos passando isso. A gente depende de taxa de juros dos Estados Unidos, se vai cair ou não, como a gente tinha expectativa de cair a nossa Selic mais rápido do que vai cair hoje em dia. Então, isso tudo muda. Mercado é diário, gente. Uhum. Ele muda instantaneamente. Se você não acompanha, você perde os bons momentos de investimento, tanto de entrada quanto de saída. Uhum. Às vezes você tem aquele papel e ele já ganhou o suficiente, a orientação que a gente tem é de sair dele, então você tem que sair. Então, às vezes o cliente não quer, mas está ganhando tanto. Tira dele, aproveita que está ganhando, entendeu? Isso. Então, dependendo do ativo, isso é uma orientação. Mas tudo você vai orientar e até dizer como fazer, o que fazer, para onde fazer. Sim. Né? Legal. Bem, Vivi, nós estamos aqui diante de algumas perguntas. Eu queria fazer com você, tipo um bate-bola, coisa rápida. Tá. Eu queria que você respondesse, porque é como se fosse um resumo de tudo aquilo que nós conversamos agora. Tá. Quando eu começo a poupar para a minha aposentadoria, e qual o melhor valor inicial? Bom, você pode começar a qualquer hora e com qualquer volume. Uhum. Qualquer volume. O ideal seria você colocar em um volume maior possível, que fosse numa coisa conservadora, num ativo conservador. Ou título público, ou LCA, ou LCI, ou CDBs. Eu acho que você já até respondeu a segunda pergunta, porque o que é melhor? Poupança, uma LCA de 95%, né? Uma LCA de 95% ou um CDB de 120%. Qual CDB. seria? CDB. CDB. O CDB. CDB ainda paga imposto de renda de 20%, porque o LCA é só depois de 9 meses. Então, vamos contar 20% de imposto de renda. Comparando nisso, ainda é melhor 120%. Me ofereceram um CDB de 130%. Ótimo, maravilha, pode aceitar. Uhum. Não só colocar muito dinheiro nele, porque a gente tem o fundo garantido de crédito, Uhum. que é aqueles R$250 mil, que o governo garante. Mas eu tenho uma LCA de 93%, me ofereceram, e eu tenho um CDB de 120%. Eu vou para o CDB de 120%, mesmo com imposto de renda. Mas, na verdade, quem tem esse olhar malicioso, esse olhar é o assessor. Não tem jeito, eu fico assim, eu estou batendo nessa tecla porque as pessoas, em nome de uma economia tão pequena, vai levar um prejuízo
muito maior. Então, o que eu digo, às vezes, não é nem economia. Porque, na realidade, quem está pagando isso é o banco. É o banco. O cara É o banco que paga o cliente não está pagando nada. Não. O cliente não paga, não tem tarifa de custódia de ativos dentro ali, não tem. Não tem tarifa mensal de manutenção de conta, como uma rede varejo tem. Então, assim, não tem. E você não paga o salário. Quem paga é o banco. Uhum. É Ou muito seja, simples. ele tá deixando, às vezes, de usufruir um benefício, porque na cabeça das pessoas, eles acham que Acho que vai sempre pagar. tem alguém ganhando nas costas deles, né? É. E aí acaba tendo um prejuízo muito maior, porque aplicar errado é a pior coisa, né, Vivi? Sim, Aplicar é a pior sim. coisa. E antes da gente encerrar, eu queria perguntar para você uma coisa interessante. A diferença de... Para ficar uma coisa assim, como orientação para aqueles que estão com a gente, a diferença entre renda passiva e renda ativa. O que é renda passiva e o que é renda ativa? Renda passiva é eu viver de renda. Uhum, Sabe aquele aluguel, aquele imóvel, que me dá uma renda mensal? Eu não fiz nada. Deixei o meu dinheiro paradinho lá numa poupança ou num investimento qualquer e aqueles jurinhos que caem ali sem eu fazer nada de ativo é a minha renda passiva. E minha renda ativa não, é aquela que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que produzir para eu receber uma renda. Essa é a diferença. Essa é a diferença, né? Por exemplo, você tem pessoas que ele tem um e-book, o e-book dele está lá na Amazon, lá na Hotmart, ele está dormindo e o pessoal tem lá comprar. Isso é renda... É uma renda passiva. Passiva, onde eu não tenho que executar nenhum tipo de ação para ter uma lucratividade. Exatamente. E renda ativa é aquilo que eu tenho que ralar para ter. Sim. Aí chega uma hora que a saúde vai embora, a disposição, porque às vezes o cara pensa que o fato dele ser novo, isso não vai ser um impedimento. Às vezes o cara é novo, mas está num processo emocional tão violento que ele perde o ânimo da vida. Perde a vontade até de viver, vontade de trabalhar, vontade de produzir. Então, enquanto você tem vida, enquanto você tem expertise para analisar as questões, você precisa tomar algumas atitudes que possa trazer para você uma paz no futuro. Sim. Então, é muito importante. Hoje... Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, você lembra a história do cofrinho, né? Que antigamente a gente tinha, era um político que apareceu, um ministro, Delfim Neto, ele criou um cofrinho, lembra aqueles cofrinhos? Cara, interessante, eu acho que ele sabia, de certa forma, ele estava orientando, porque tu sabe que quando a moeda está perdida em cima da mesa, ela vai desaparecer. Então você bota num cofrinho, vai juntando, mas sabe que ele não está dando valor nenhum ali, porque ele está ali... Não está dando valor nenhum. Eu aprendi que a profissão que mais dá dinheiro é vendas. Porque qualquer aplicação que você falar para mim, Vivi, vai dar superiormente menor do que vendas. Porque tem produto que você vende, você consegue lucrar 100%, 200%, até 500%. Tem isso mesmo. Mas o cara, nem todo mundo tem essa pegada para venda, nem todo mundo tem essa veia para negócio. Isso também isso é uma renda Isso ativa. É uma renda ativa. Isso aí, ativa. Aí onde eu falo pro cara, você que está na renda ativa, você não pode desprezar a renda passiva. Sim, porque enquanto você está nessa renda ativa, ganhando dinheiro, avolumando dinheiro, já contrata uma assessora de investimento e já vai destinando ali, ó. Você todo mês ganha um dinheiro e você já pega, ó, entrou aqui R$1.000, já lá, ó, porque o aporte ele pode ser diário? Pode ser diário, pode quando quiser. Não tem regra de valor, não tem regra de prazo, você que faz, você. Legal, gente, olha, nós vamos ficando por aqui. Vivi, deixa aí o seu Instagram, por favor, o seu contato que você quiser, pode ser Instagram, o que você quiser, porque as pessoas com certeza vão querer entrar em contato com você. Sim. Aliás, quero dizer que eles serão o seu segundo cliente, porque o primeiro cliente sou eu, certo? Vou esperar, hein, Douglas, olha só, hein, vê lá, hein. Meu Instagram, gente. Viviane? Viviane.cabral68. Viviane.cabral68.
68. Esse é o seu Instagram? Isso. É o Instagram da Viviane. E você entra em contato. Você vai ter uma profissional de peso, alguém que tem a minha referência e tem a referência de muitas pessoas. E olha, Vivi, muito obrigado, porque essa sua orientação tremenda. Hoje a gente sai daqui com aquela tranquilidade. Pessoas que querem ter uma aposentadoria mensal de R$1.000 é possível, de R$4.000 é possível, de R$8.000 é possível, e tudo dentro de um planejamento. Então, esse podcast foi um podcast de orientação financeira, porque é tudo que o Brasil está precisando. O Brasil, ele hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um momento difícil, tá? Difícil. Eles estão tirando a matéria de português para falar sobre vida. Sabe o que é vida? Eles estão falando sobre sexologia no lugar do português. E aí, quando vai falar sobre sexologia, imagina o que eles vão mostrar em sala de aula. Então, ontem eu recebi um aluno, uma pessoa, e ele falou assim, eu estou impactado, porque meu filho disse que chegou na sala e assistiu cenas, o professor mostrando figuras. E aí eu estou aqui pensando, meu Deus, em vez do nosso Ministério de Educação se preocupar em ensinar as pessoas sobre como cuidar melhor da sua saúde emocional, da sua saúde financeira, eles estão se preocupando com assuntos que, infelizmente, não vai somar e não vai ajudar em nada. E daqui a pouco vai estar todo mundo falando, nós vai, nós vem. Por quê? Porque deixa de ensinar aquilo que é importante, mas futuramente vai ter que tratar daquilo que vai se tornar urgente. Bem, ficamos por aqui no nosso podcast, Douglas Xavier Podcast. Olha, eu sou palestrante de liderança, empreendedorismo, network, e olha, trabalhamos sobre vários assuntos. E vai ser um prazer estar com você em algum momento na sua cidade, na sua empresa, na sua igreja, em qualquer lugar que você me chamar. Até lá, até a próxima. Abraço.